Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Então, alguns alunos entraram em contato comigo para que eu pudesse, de certa forma, falar alguma coisa, dar alguma orientação com relação à história entre a Ucrânia e a Rússia e esse conflito. Eu gostaria de falar um pouquinho. Não é nada para trazer uma conclusão ou de forma exaustiva trabalhar o assunto, nada disso. Inclusive, vai ficar muitas coisas sem ser ditas. E aí, caso você tenha alguma dúvida, depois entre em contato comigo, tá? A intenção aqui é só mais didática e uma extensão do que eu falo em sala de aula. Bem, para começo de conversa, não é uma batalha entre o bem e o mal, tá? Que fique claro, a gente não está escolhendo um lado, eu vou procurar falar para vocês simplesmente uma realidade. É preciso entender, acima de tudo, que lá no ano de 1991, a União Soviética ela foi dissolvida, como vocês já bem sabem, e aí nessa situação surgiram aí 15 novas nações independentes, e a Ucrânia é uma delas. Virou então uma nação independente, então se desliga da União Soviética. E aí o que acontece? Os países ao redor, essas outras nações que ficaram independentes, começaram a ter aí um namoro com o Ocidente, o que não agradou de forma nenhuma à Rússia. E atualmente a Ucrânia tem também demonstrado esse namoro, não só com o Ocidente, mas também com a OTAN, que é essa grande representação militar do Ocidente. O que acontece? É preciso também entender que lá na Ucrânia existem pessoas também que são fiéis à Rússia, tá? É sempre importante também ter esse tipo de visão. E uma outra coisa importante é que, por ter essas pessoas que são bem fiéis à Rússia, no ano de 2014, a Crimeia, que é uma península ao sul ali da Ucrânia, acabou sendo anexada à Rússia. E, recentemente, a Rússia também considerou alguns grupos separatistas, esses grupos independentes. Bem, quais são as razões, ou uma das fortes razões aí que tem levado a Rússia a tomar a postura que tomou, e inclusive o presidente Putin agora declarando guerra contra a Ucrânia? Uma das razões é geopolítica, obviamente. É claro que a Ucrânia, na localização onde ela se encontra, é extremamente importante para a Rússia. Inclusive, nessa região, se os países ligados à OTAN e o Ocidente for utilizar, eles poderão ter uma base militar muito próxima da Rússia, que é desconfortável, muito desconfortável para a Rússia. Uma outra coisa a ser pensada também diz respeito às questões culturais e históricas da Rússia e também da Ucrânia. Para a Rússia, a Ucrânia é mais do que um simples país aliado ou não aliado que está ali perto dela. Não. Para a Rússia, a Ucrânia simboliza o nacionalismo russo. É preciso entender que é como se fosse uma nação irmã que agora se sentiu traída. Tá? Outro detalhe importante é que na Ucrânia, e essa é uma das razões que o presidente Putin tem falado, porque na Ucrânia nós vamos ter várias células neonazistas, tá? Isso é importante cogitar e também pensar nessa ideia. E o nacionalismo ucraniano, que nasceu a partir daquilo que eles se tornaram, que eram independentes, teve uma força muito grande ligada à ultradireita, e aí negando esse contato com Moscou, buscando uma aliança mais efetiva com o Ocidente. Daí essa tentativa russa atual, pelo menos esse é um discurso que o Putin tem falado, a tentativa de desmilitarizar esses nazistas. E isso é muito forte, muitas pessoas acabam não sabendo disso. Existe um grupo militar neonazista muito forte lá dentro da Rússia, inclusive conhecido como Movimento Azov. Tá? Outra coisa é que esse Movimento Azov ele acaba treinando idosos, eles treinam crianças, eles treinam mulheres, e esse é um grupo que passou em determinado momento se mostrar forte, porque a ideia era combater o comunismo dentro da Ucrânia, e esse grupo passou, inclusive, a receber suporte, aporte financeiro do próprio governo. Eles tentaram entrar na política, acabaram que não conseguiram um número suficiente, e é interessante também, uma outra coisa a ser pensada, que no ano de 2017, os Estados Unidos acabou mandando para os militares do governo ucraniano cerca de 150 milhões de dólares, e esse dinheiro
não sabemos com clareza e com certeza, mas o que tudo nos indica por conta de que essas células, esses grupos neonazistas recebiam suporte do governo, acabou se beneficiando desse dinheiro também, tá bom? O que a gente precisa tomar cuidado nesse caso são aí as generalizações desse assunto. Então, precisa tomar muito cuidado, porque a gente não pode falar que a Ucrânia é um país nazista, tá? A gente não tem essa autonomia, autoridade, até porque nós estamos, nesse caso, generalizando, e a gente vai dar força às ideias de Putin como se ele fosse um país democrático, tá? E outra coisa a se pensar, que não se trata de uma luta entre o socialismo e o nazismo, até porque a Rússia, nas configurações atuais, ela não representa as ideias socialistas da antiga União Soviética. Não, nós estamos falando aí de uma guerra que, na verdade, é ideológica, cultural e que busca, de certa forma, nas ideias de Putin, resgatar um esplendor de um tempo que a gente não precisa que volte, sabe? Dos czares, etc. É importante pensar com essa lógica. Outra coisa que a gente precisa fazer, gente, é tomar um devido cuidado com o discurso, um discurso dicotômico, né, que a Rússia representa o socialismo, a Ucrânia representa o nazismo, e acaba tendo esses extremismos, essas polarizações que não é legal para ninguém, nenhuma guerra é justificada, não é interessante que a gente pense desse jeito para tentar legitimar esse ou aquele movimento, tá? Com relação a algumas perguntas que você acabaram me fazendo, a primeira existe a possibilidade de uma guerra mundial ou de um confronto direto entre Estados Unidos e Rússia? Eu digo que dificilmente isso vai acontecer, até porque se a gente pensar nas configurações de guerra no momento que a gente vive, é muito diferente da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos é um país que tem poder nuclear e a Rússia também é um país que tem poder nuclear. Caso haja um conflito direto, gente, os dois países têm poder para destruir o mundo 16 vezes com o seu aporte nuclear. Então, não vai acontecer um confronto direto entre eles, ok? Porque todo mundo se mata. Outra coisa a ser pensada também é que a OTAN não vai entrar nessa guerra, pelo menos por enquanto, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Ela tentou, ela gosta, ela quer essa possibilidade, mas ainda não aconteceu. Caso isso já tivesse acontecido, aí sim, aí seria invocado o artigo 5 da OTAN, a ideia de que mexeu com um, mexeu com todos, e aí sim a OTAN se envolveria mais. Mas isso não aconteceu e muito dificilmente nós teremos aí um confronto direto. O que pode acontecer com a Rússia nesse caso? Muito provavelmente eles terão as suas intenções supridas, uma vez que eles vão acabar invadindo a Ucrânia, e o país dos Estados Unidos ou os outros países da Europa que estão descontentes com essa ação, o que eles podem fazer? Algumas sanções. A primeira é entrar no sistema SWIFT, você pode pesquisar para entender um pouquinho mais, que na verdade é congelar o poder econômico da Rússia em suas exportações. Os Estados Unidos faz isso com alguns outros países, como já aconteceu. Enfim. Outra possibilidade é que existem muitos magnatas lá na Rússia, muitos poderosos, a galera da elite, que tem uma condição financeira muito grande e esse dinheiro está nos bancos da Europa, está lá nos bancos também dos Estados Unidos. O que pode acontecer é os Estados Unidos acabar bloqueando esses magnatas para que eles não consigam mais manusear o seu recurso financeiro do ponto de vista internacional. Isso mexeria muito com a Rússia, porém, isso é uma coisa muito mais complicada de se acontecer, uma vez que, congelando esses recursos financeiros desses bancos, os outros, que não tem nada a ver com a situação, vão acabar debandando. Isso é muito sério e é algo que, de repente, eles vão pensar na possibilidade. Enfim, mas acredito que não passará disso. Ok? Basicamente, é isso. Faltou muita coisa, mas senão o vídeo ia ficar muito grande. Qualquer coisa, entre em contato. Abraço, pessoal!